O que você está prestes a ver é mais do que um vídeo, é a revelação de um escândalo que expõe os bastidores de uma justiça que parece ter perdido o rumo. O 8 de janeiro não foi só baderna, foi um palco de ações orquestradas com infiltrados a mando de alguém e agora as provas estão vindo à tona. Cidadãos comuns perseguidos e presos por suas ideias. Documentos e evidências mostram como materiais foram fabricados para justificar uma caçada ideológica sob as ordens do ministro Alexandre de Moraes. Prepare-se. O que você vai descobrir agora é um absurdo que não pode ser ignorado. Assista, entenda e tire suas próprias conclusões. Uma notícia aqui, gente, presta bem atenção, isso aqui é muito grave, isso aqui é uma bomba. Se acomoda aí agora, você para tudo, senta, escute isso aqui, que isso aqui é uma bomba. O que acontece? Um dos grandes questionamentos dos advogados dos perseguidos de 8 de janeiro, inclusive eu entrevistei vários deles, tá? Alan também. Entrevistamos vários desses advogados desde o início dessa perseguição toda e todos eles me falaram uma coisa que sempre me deixou muito curioso, que eles não sabiam qual era o critério para soltar ou prender as pessoas na audiência de custódia. Porque eles prendiam idosos com mais de 70 anos e com comorbidades graves, tá? Eles prendiam e soltavam, às vezes, jovens, né? Prendiam idosas, mulheres idosas, e soltavam homens jovens. E aí os advogados sempre perguntaram isso para mim, mas sempre me contaram isso, né? Que eles se perguntavam qual foi o critério utilizado para dizer quem ia preso e quem não ia. Então, agora, com os vazamentos, tá, dos grupos de trabalhos paralelos de WhatsApp, a gente finalmente descobriu qual era o critério. Vocês vão ver aqui agora. O Schellenberg tá fazendo a thread agora, nesse momento. Enquanto a gente está falando, a thread está aumentando e ele está trazendo informações, prints. Então a gente precisa trazer isso aqui para vocês, tá? Então como é que funcionava? Você tinha aquela Cristina Kuzahara, né? Que a gente mostrou aqui, né? Transmitindo ordens de Moraes. Ela que era ali a chefona ali do grupo, né? E exigia velocidade e volume. Servidores do STF do TSE participaram, incluindo o Taliaferro, chefe da unidade de combate à desinformação do TSE. E aí, olha os passos que eles seguiam. Então, a Força-Tarefa fazia o seguinte: primeiro, recebiam as listas dos detidos da Polícia Federal. Segundo, consultavam ilegalmente os bancos de dados, o banco de dados biométrico do TSE, o GEST-Bio, tá? Para identificar os manifestantes. Ou seja, já tem aqui o primeiro grande crime, tá? Eles violavam o sigilo desses dados, porque eles não utilizaram o devido processo, tá? Eles não utilizaram o devido processo para conseguir aí chegar nesses dados, tá? Então eles consultavam de maneira ilegal. Vamos lá. Depois, terceiro passo, usando os dados para encontrar contas de redes sociais. A equipe produzia certidões, entre aspas, que rotulavam cada detido como positivo, aqueles que permaneceriam presos, ou negativos, aqueles que tinham chance de serem soltos, tá? Então, olha só. Sabe o que isso aqui me lembra? Calma aí, produção. Calma aí. Não mostra agora, por enquanto ainda não. Sabe o que isso aqui me lembra? Você sabe como é que era? Você sabe como é que era quem ia morrer no campo de concentração? Sim. Quando chegava o campo de concentração, você sabe como é que era? Eles faziam uma fila das pessoas que chegavam dos trens, né? Chegava aquele trem lotado de judeus, eles enfileiravam. Era bom, produção, não sei se vai dar tempo, se vocês vão conseguir aí, eu sei que hoje tá um dia corrido, mas era bom achar
essa cena. Era muito importante a gente achar essa cena. Porque é exatamente isso aqui, ó. Positivo e negativo. O cara, o oficial, tá? O oficial nazista olhava para a pessoa e falava positivo, negativo, positivo, negativo. Ou seja, separando quem ia morrer e quem ia ficar no campo de concentração. Me lembrou muito isso aqui. Me lembrou muito isso aqui. Porque não tem crime, exato. Não tem crime. Eles iam olhar as redes sociais das pessoas para dizer quem é positivo e quem é negativo. É isso aí, ó. É isso aí, ótimo, porque é bom que é cena real ainda. E aí eles separavam as pessoas em 2 grupos e eles usavam expressões parecidas com essa: positivo e negativo. Vamos lá, vamos continuar lá no Schellenberg, que a próxima informação é importantíssima, tá? Tá aqui, ó. Aqui está a resposta que os advogados tanto buscaram de qual era o critério utilizado para dizer quem ia ficar preso depois da audiência de custódia e quem ia ficar solto. Ou seja, todo o processo foi armado, tá? Tudo foi armado. Tudo isso é ilegal, porque você não pode usar esses critérios para dizer quem vai ser preso ou não. O critério tinha que ser uma evidência concreta de crime. Tá aí, ó. Nossa equipe analisou as planilhas usadas pela Força Tarefa para classificar os detidos. De acordo com os registros do STF, 1.398 certidões foram emitidas. Das 319 pessoas classificadas com 69 certidões a que tivemos acesso, 42 pessoas foram marcadas como positivas e 277 como negativas. Ou seja, foram bem mais do que isso, tá, gente? Isso aí foram as que eles tiveram acesso. Então vamos lá. Em seguida, cruzamos os dados com as listas do STF de indivíduos que foram soltos ou enviados para a prisão após a audiência. Embora uma certidão negativa não fosse garantia de soltura, nenhuma, presta atenção, hein? Nenhuma pessoa que recebeu certidão positiva foi solta. Eles acabaram de descobrir qual foi o critério utilizado na audiência de custódia. Isso é ilegal. Isso é ilegal. Não tinha motivo real para manter a pessoa solta, para manter a pessoa presa. Olha isso aqui. Essas certidões secretas nunca foram mostradas aos advogados de defesa. Nunca tiveram acesso a isso. Os motivos para uma certidão positiva incluíam compartilhar postagens sobre protestos. Qual que é o crime? Mas se você tivesse compartilhado, esteja preso. Postar conteúdo a favor do Bolsonaro. São todos critérios políticos, gente. São prisões, são prisioneiros políticos. Vestir verde e amarelo. Vestir verde e amarelo, a cor da bandeira do Brasil, era motivo para ficar preso. Seguir páginas de direita. Criticar o STF e Lula às eleições. Participar de grupos do Telegram e WhatsApp. Agora não pode mais participar de grupo. Retuitar conteúdo rotulado como desinformação. Ou seja, que às vezes até a rotulação veio posteriormente. Né? A pessoa repostou, depois nem viu mais aquele conteúdo. Esteja preso. Esteja preso. Vamos lá. Vamos continuar. A coisa é muito absurdo. É muito absurdo. Que bom que, graças a Deus, que a gente tem agora como provar. Isso é prova do que foi feito. Tudo fora da lei. Desde o começo. Tem que ser tudo anulado. Tudo anulado. Tem que ser preso. As pessoas, não só o Alexandre de Moraes, as pessoas que contribuíram ativamente com isso aqui têm que ir para a cadeia. Tem que ir para a cadeia, porque olha, a próxima parte vai deixar você mais indignado. Se você está indignado, você vai ficar muito mais agora. Então, parte aí para a próxima, por favor. Aqui. Olha aí. Aumenta aí. Aí uma postagem era: segundo o Cabeça de Ovo, ninguém pode questionar.
Em um caso, a força-tarefa marcou um caminhoneiro, Claudiomiro da Rosa Soares, por uma série de postagens no Facebook que criticavam Lula e questionavam a eleição de 22. Acusado de tentativa violenta contra o Estado Democrático de Direito, o homem passou 11 meses e 7 dias na prisão sem nunca ter cometido um ato violento na vida. Entre o conteúdo citado do caminhoneiro, um meme perguntando como esse cara conseguiu 60 milhões de votos. Esteja preso por causa do meme, né? Depois que o Lula foi vaiado no funeral do Pelé. Vocês lembram disso? Um comentário acusando os ministros do Supremo Tribunal de serem vendidos. Esteja preso. Uma notícia republicada sobre fraude eleitoral com um comentário criticando Moraes. Segundo o Cabeça de Ovo, ninguém pode questionar? Prisão. Agora, o próximo é mais absurdo. Desce aí. Desce aí. Era o próximo que eu estava falando. O próximo post é o mais absurdo. Deixa eu ver se é o próximo mesmo ou se é o outro ainda. Aqui. Fazer cumprir a Constituição não é golpe. Essa é a frase. Adenilson Demétrio de Córdova recebeu uma classificação positiva por causa de uma única postagem encontrada no X. Ela continha um link para uma petição intitulada Manifesto à Nação Brasileira em Defesa da Liberdade, publicada meses antes da eleição de 22 por um perfil com 0 seguidores e 0 visualizações. Outro homem, Ademir da Silva, foi mantido na prisão por uma única postagem no Instagram. A postagem dizia: fazer cumprir a Constituição não é golpe. Vocês entenderam? A frase era, repito, abre aspas, fazer cumprir a Constituição não é golpe, fecha aspas. Essa foi a frase que eles usaram para manter o cara preso. Tá? Isso foi classificado como antidemocrático, essa frase. Que loucura. E como prova de inconformismo com o resultado da eleição de 22. Nenhum outro conteúdo foi citado. Ele não falou nem sequer das eleições. Ele só falou de cumprir a Constituição. Mas o que eu quero é o caso da Vildete. Desce aí. O caso da Vildete é o mais absurdo de todos. É esse aqui. Presta atenção nisso aqui agora. Se você estava indignado até agora, você vai se indignar muito mais. Isso aqui, gente, é um absurdo. Tá aqui, ó, abre aspas. Eu posso entrar em detalhes, mas não vai atender a velocidade que vocês precisam. Fecha aspas. Foi a frase do Talhaferro lá para a chefona lá, a Cristina Kuzahara. Aqui, ó. Erros, ó, presta atenção. Erros eram comuns. Gente, erros que levam pessoas à prisão. Uma mulher chamada Vildete foi erroneamente marcada como positiva. Sabe a hora lá que o oficial falava quem ia morrer e quem ia ficar preso? Né? O cara errou numa hora lá e mandou a pessoa... Nos campos de concentração, normalmente, é quem tivesse alguma serventia, tivesse Exato, alguma eles profissão. olhavam muito a questão física. Não, né? Você faz, eu sou jardineiro, eu sou carpinteiro, então tem alguma utilidade, e esses eram normalmente preservados, mas morriam depois pelas condições. Né? Com certeza. Aqui, ó. Erros eram comuns. Uma mulher chamada Vildete foi erroneamente marcada como positiva. Minutos depois, a equipe percebeu que a havia confundido com outra pessoa e mudou a sua classificação para negativa. A exigência de Moraes por resultados rápidos, disse Talhaferro, significava que a força-tarefa tinha que cortar caminho. E aí vem a frase dele: eu posso entrar em todos os detalhes, mas não vai atender a velocidade que vocês precisam. A mulher rotulada erroneamente como positiva era provavelmente Vildete da Silva Guardia, uma aposentada de 74 anos. Mesmo com a certidão corrigida, ela permaneceu na prisão, porque tinha tido o erro lá antes. E só foi solta 21 dias depois, devido a uma grave hemorragia intestinal. Ou seja, podia ter falecido na prisão.
Vildete foi mais tarde levada de sua casa para a prisão novamente e foi condenada a 11 anos e 11 meses. Mais de um ano depois, a avó continua atrás das grades em uma cadeira de rodas, com seus pedidos de soltura por motivos médicos repetidamente negados. Negados. Uma senhora de quantos anos? 74. 74 anos, com comorbidades, de cadeira de roda, com laudos médicos pedindo a soltura dela, e todos esses pedidos até agora foram negados. Gente, isso é criminoso. Isso é criminoso. Se você é deputado, se você é senador, se você é vereador, Ó, a gente se tem você até a condição vê isso aqui e não consegue entrar agora aí com pedido de impeachment, agora, com pedido de impeachment contra o Moraes. Não dá para continuar, essa senhora não pode continuar na cadeia, gente. A gente tem condições de gravar uma entrevista, de fazer uma entrevista com ela, exclusiva com os filhos dela, com os filhos e o advogado da dona Vildete, essa aí que você está citando o caso. A gente tem o contato aqui. É um absurdo, Lacombe. Essa mulher não poderia estar nem um segundo a mais presa depois disso aí. Já não poderia antes, mas agora tá claro como que a coisa operou. Não tinha crime nenhum, não tinha nada. Nada. Postagens na internet, esse foi o motivo de prenderem as pessoas. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Não dá. Agora vai acabar a desculpa do recesso, né? Quando é que é hoje que volta? Amanhã. Segunda-feira ninguém trabalha, segunda-feira não trabalha, né? Eu espero que amanhã, já que foi feita uma força-tarefa para prender essas pessoas, eu espero de cada um dos deputados federais e dos senadores. Obviamente que eu estou falando daqueles, né, que tem algum senso ainda, né? A gente sabe que tem uma galera lá que não serve para nada, né? Mas daqueles que ainda prestam, tem que fazer uma força-tarefa para libertar essas pessoas. Tem que fazer as denúncias. As provas estão aí. Foram dadas, ó, de mão beijada. Deveria ser o trabalho deles, inclusive, ter buscado isso daí. Mas agora, ó, entregou na mão. Na mão. Tá aí, a prova tá aí. Agora, os políticos têm que agir. Eles precisam agir para que essas pessoas sejam libertadas o quanto antes. Tudo isso aí tem que ser anulado e o Alexandre de Moraes tem que ser impeachmentado. Abuso de poder. Prendeu pessoas inocentes sistematicamente. Sabe, não sei como ser mais claro que isso. Não sei. É um absurdo completo, uma injustiça completa. Diante disso que a gente está, é contra isso que a gente está brigando. E um advogado parceiro aqui acabou de falar, vamos ter interesse numa entrevista com os filhos da dona Vildete, né? E com o advogado, sim, temos. Vamos contar essas histórias, a gente tem que contar essas histórias. É uma covardia, uma injustiça tremenda. E aí vocês vão lembrar que há poucos dias, né, nesses interrogatórios, nessas fases todas desse julgamento fajuto aí na primeira turma do STF sobre o golpe, tentativa de golpe, né? Quando o Jeffrey Schickini se referiu a vândalos, que nem isso a dona Vildete né? Mas quando ele se referiu aos vândalos que invadiram prédios públicos no 8 de janeiro de 2023 e quebraram, deterioraram patrimônio público, o Alexandre de Moraes na mesma hora disse, vândalos não, golpistas. Golpistas. Nem quem quebrou alguma coisa pode ser chamado de golpista. Nem quem quebrou alguma coisa pode ser chamado de golpista. Porque antes não chamaram, quando foi a turma do Lula, que invadiu tudo e quebrou tudo. Em vários anos, não vou continuar citando todas as vezes isso aqui. Mas quando foi a turma do Lula que invadiu, que tentou incendiar sedes de ministérios e quebrou tudo no Congresso Nacional, invadiu Itamaraty, invadiu o STF, manifestante. 2006, o próprio Lula, em primeiro mandato, saiu em defesa do cara que chefiou, chamava-se Bruno Maranhão, já morreu. Não, porque é um grande companheiro da esquerda.
Ele foi lá e defendeu o sujeito. E a dona Vildete está aí, presa, injustamente. Uma vergonha, uma vergonha. Você está aí 38 páginas, 1,5. 1,5. 38 páginas de documentação em inglês e em português que todas as vítimas do 8 de janeiro podem utilizar. Os que estão no Brasil precisam de pressão do povo brasileiro e dos políticos que estão aí em recesso e curtindo as férias deles ainda, né, infelizmente. Os que estão fora têm a obrigação de usar esse documento para o seu asilo. Tá? Tô falando aqui, isso aqui tem que ser, você tem que enviar para o seu advogado imediatamente, enviar esse documento em português e em inglês, seja na Argentina, seja nos Estados Unidos, enviar esse documento aqui, são 38 páginas. 38 páginas. Pode subir aí, produção, pode subir o texto, para o pessoal poder ver. Pode subindo. São 38 páginas comprovando que a Ayrton Vieira e a Cristina Yucubuco, acho que é Yucuco, né? Cristina Yucuco. Sugahara, não é? Kusahara. Não, tem a Yucuco, né? Eu não Tem sei. outra também. Tem a Eu outra. não sei. Eles selecionavam as pessoas para serem presas baseando-se nas redes sociais. Literalmente. O que acabamos de assistir levanta questões graves sobre os rumos da justiça no Brasil. As denúncias de Luiz Ernesto Lacombe, Alan dos Santos e Max Cardoso apontam para uma suposta orquestração de ações persecutórias contra cidadãos comuns, sob o comando do ministro Alexandre de Moraes. As provas apresentadas sugerem uma manipulação de narrativas com motivações ideológicas, o que, se confirmado, compromete a credibilidade do sistema judiciário. É essencial que essas alegações sejam investigadas com transparência e rigor, garantindo o direito à verdade e à justiça. Fica o convite para que você, espectador, reflita até que ponto a liberdade de expressão e o direito a dissentir estão sendo respeitados. A resposta pode definir o futuro da nossa democracia. Compartilhe, debata, questione.